Sem dúvida, se na parte 1 tivemos cenas inesquecíveis, na parte 2 nós temos cenas memoráveis, e na parte 3 temos cenas especiais que devem ser lembradas também. Haruwardo Domodomo, meu querido, minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos concluir a série de vídeos especiais em torno de cenas marcantes do Arco dos Elfos. Acho que foi uma série bem bacana de trazer ao longo de 3 meses no canal, por conta de que eu trouxe o primeiro vídeo no mês de maio, o segundo vídeo no mês de junho e o terceiro vídeo agora no mês de junho, para gerar a conclusão. Pode ser que você esteja vendo bem depois dessa série, esse vídeo, pode ser que sim, pode ser que não, mas para todo caso, eu acho que foi uma série que eu gostei de trazer, é um dos melhores arcos de Black Clover, já disse isso nos vídeos anteriores, já disse um pouco dos motivos, por isso não vou repetir nesse vídeo. E por conta disso, esse vídeo ele vai ser focado em falar ainda de cenas que não foram listadas nos vídeos anteriores. Você vai ver que talvez nesse vídeo só tenha uma ou duas cenas que eu citei dos vídeos anteriores, que são as minhas cenas favoritas para dar a conclusão para ser uma coletânea das melhores. Mas para todo caso, ainda assim, eu recomendo que você veja a parte 1, veja a parte 2, porque cenas que eu listei lá provavelmente podem não estar aqui. Aqui eu ainda vou citar 3 cenas que não são tão comentadas, mas são cenas especiais, cenas muito importantes, que devem ser faladas. Então tá aí a dica, vê a parte 1, a parte 2 e a parte 3, para você saber todas que eu falei. Mas aqui são a parte 3 de cenas que eu já abordei e cenas que eu gostei, cenas inéditas que você ainda não viu nos vídeos anteriores, como algumas que você já viu. É uma coletânea meio novo, algumas já reutilizáveis, se é que você me entende. Mas, para todo caso, muito obrigado para quem acompanhou essa série de vídeos especiais do Black aqui no canal. Foi uma série que eu gostei pra caramba de trazer. Eu quero que você me diga qual foi a sua cena favorita de todas aí nos comentários, seja da parte 1, da parte 2 ou da parte 3. Quero que você veja até o final desse vídeo, para que daí você fale com certeza qual cena você gostou da parte 3. E com isso, acredito que é se preparar para futuras cenas que vão ser épicas, ainda adaptáveis, para a gente conversar, não é mesmo? Mas, para todo caso, então vamos falar sobre as melhores, as que não são tão comentadas, mas devem ser enaltecidas, as cenas do Arco dos Elfos, parte 3, que são muito importantes. Eu diria que para começar de uma maneira apropriada esse vídeo, vamos falar de uma cena que eu listei na parte 1, listei na parte 2, e aqui é a junção tanto da parte 1 da parte 2 no total, é a cena completa. Vamos falar da cena em que Zagreed finalmente é derrotado por Asta e Yami junto de seus companheiros. Eu acredito que na parte 1 eu enalteci muito do Yami, na parte 2 eu enalteci muito do Asta, na parte 3 eu enalteço ambos ao mesmo tempo de uma maneira bem rápida para não ficar repetitivo. Eu acho que foi interessante o fato do Yami superar seus limites com as memórias do Julius, ele faz a Mana Zone, ele utiliza-se da técnica nova dele em uma nova proporção. Fez com que a gente soubesse o ponto fraco dos Akumas, que é a magia das sombras. Além disso, a gente vê que foi nesse momento que o Yuno ainda ganhou o tempo para que a Sakura conseguisse fazer a cura completa no Asta. Assim, remete a flashbacks que motivam o Asta através da fala da nossa querida Nero. E com isso, pela primeira vez, a espada matadora de demônios chega ao novo poder por conta de que o Asta está se apoderando mais da Black Form. É interessante isso, porque após o Arco dos Elfos é confirmado que ele teve uma posse melhor do poder dele, não algo que muito gradativamente, mas uma mudança meio que mínima, mas foi importante ressaltar uma mudança de 3% a 5% do poder, digamos que em posse dele, aumentou nessa porcentagem. E foi interessante porque, assim, aumenta de um tamanho gigantesco, como a gente pode usar como exemplo a cena mais recente da Open, é daquele tamanho que ficou a espada dele, e assim ele corta o coração do Zagreed, o que acaba com a maldição de 500 anos do reino de Clover e para a linhagem dos Elfos. Então foi uma cena muito especial, eu acho que foi a conclusão definitiva, o uso de Haruka Mirai, uma Open inesquecível que sempre é usada de música de fundo, digamos soundtrack, para as batalhas mais importantes. Então foi interessante porque eles abordaram, digamos, uma ligação bem precisa, né? Que os Solos Negros foram extremamente necessários para a conclusão da batalha, seja pela Nero ter curado o Asta, seja pelo Yami ter feito a grande ponte para que o Asta conseguisse fazer a conclusão atacando o Zagreed, que estava ferido devido à magia das sombras.
Então eu acho que mostrou um ótimo trabalho da equipe do Reino de Clover junto dos elfos, mas combina muito na união dos Touros Negros, né, que foi a linha principal de ataque ali, a Nero curando o Asta, o Yami servindo de suporte e o Asta fazendo uma conclusão digna do protagonista sempre finalizar. Vocês sabem, eu considero que o Yami foi realmente o MVP, mas acho que a ajuda da Nero junto com a anti-magia do Asta foi extremamente necessária para derrotar Zagreed. E com isso, praticamente, falei tudo o que eu queria falar sobre essa cena muito marcante, inesquecível, que deveria ser memorável e citada mais uma vez na parte 3. E eu diria que chegamos na segunda cena, que é uma cena que é de várias emoções. Vemos o poder do Imperador Mago, o primeiro, junto do líder dos Elfos. Eu acho que é uma cena muito inesquecível, por conta de que reflete muito a situação atual de Black Clover. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero ver muito, digamos que, o querido Patori no auge do Urihito, ajudando o Asta, utilizando-se das espadas como o Urihito utilizou-se naquela cena do episódio de número 118. Eu preciso muito ver isso no momento atual. Eu acho que seria o marco. Eu acho que mais do que vender o seu corpo pro Akuma, eu acho que é muito mais da hora ver o Asta utilizar-se da mana de seus companheiros para fazer ataques supremos, como foi o que ocorreu com o Urihito. Mas, para todo caso, focando-se na cena que é o centro do vídeo, eu acho que foi interessante por conta de que foi um episódio muito marcante, foi, digamos, a reconciliação, as palavras do Senpai para seu discípulo, acima de tudo, os dois amigos que tiveram que lutar um contra o outro para salvar a humanidade. Então, eu acho que foi bacana essa cena por tudo isso que foi apresentado. E quando a gente vê que o Zagreed iria engolir todos ali, ele iria acabar com... iria destruir aquele local pela sua magia devoradora, ele iria acabar com o Palácio das Sombras como um todo, vemos que ele é impedido já na hora pelo líder dos elfos e pelo primeiro rei mago. E chega a ser interessante, contra que a partir daquele momento a gente vê a técnica de dois magos poderosos que superam o nível de capitães, até mesmo de reis mágicos, sendo que um é o rei mágico, não é mesmo? Mas chega a ser interessante por conta que o Lumière nem considera esse título dele, né, porque ele recebeu após a morte, então é mais um título simbólico apenas, como ele mesmo falou. Mas vemos a velocidade de sua magia de luz, vemos o poder de Urihito, a técnica que o Lumière fazia e o Urihito conduzia, sugava pela espada e acertava no Zagreed. Então chega a ser interessante por conta de que a magia da palavra e da alma nem surtia efeito por conta da velocidade dos ataques. E eu acho que deve ser interessante ressaltar isso por conta de que os golpes ainda faziam efeito no Zagreed, por conta de que esses dois magos tinham contato com outro mundo. Afinal, Urihito utilizou-se de uma magia proibida, a gente vê a forma que ele se tornou. E vemos que o Lumière, ele teve o contato sugando todo aquele ataque que o Urihito havia feito com a magia proibida. Então com isso, eles no momento eram os únicos que poderiam se equiparar e acabar com o Zagreed. Tanto que vemos a pressão que aquele Akuma levou e ele foi destruído, mas conseguiu se regenerar por conta de que o coração dele ainda havia sobrevivido. Mas a gente vê que foi uma cena muito épica e que em partes o Zagreed já havia perdido. Ele conseguiu voltar a ser por conta da regeneração, que depois foi o nosso menino Asta, que realmente acertou seu coração, mas já naquele momento a batalha estava tensa e a gente viu um ataque supremo, digamos que, dos líderes. Não é à toa que foi graças à magia, à combinação de técnicas de Urihito e Lumière, que eles conseguiram fazer com que todos ficassem a salvo, mesmo com o Palácio das Sombras cheio de magias devoradoras. Por conta que, se conectando a todos os companheiros, pela banda dos companheiros do Urihito, vemos que assim cada companheiro estava em um local onde havia lutado com o Cavaleiro Mágico. Então assim, todos conseguiram se salvar graças à técnica, à amizade, à combinação desses dois amigos poderosíssimos do Reino de Clover, digamos que da linhagem dos elfos, que não são bem do Reino de Clover, mas são próximos, mas acredito que você entendeu o que eu quis dizer, e acredito que com isso eu exalto aqui o poder do verdadeiro usuário do Guriboaro de 4 folhas, junto do poder do primeiro rei mago.
これだけの速さと威力の攻撃なら言霊魔法で即座に対応できまい。Eu ainda tenho que avisar que foi muito especial a cena quando o Asta salva o Miriar, por conta de que a gente viu que foi feita uma combinação do Yuna e do Asta, e foi interessante por conta de que aquele episódio o centro tava só nesses dois magos, só que quando o Asta vai com a espada anti-Mahou, é interessante porque a gente vê ainda o Yuna que fez com que ele fosse levado pela magia do vento, e é como se eles mostrassem, vocês são poderosos, mas a gente que é a geração atual, deixa com a gente que a gente resolve. Então foi uma cena ainda bacana, porque a gente sabe quem era o protagonista daquele episódio, e daí vemos que realmente o protagonista junto de seu rival surgem. Então foi bacana por conta de que a gente viu que mesmo assim o Asta não era páreo para o Zagreus naquele momento, e diante de diversas espadas surgindo, vemos a combinação de todos os companheiros surgindo para ajudar Asta. Então eu acho que tinha que estar porque foi muito legal e possibilitou a chance. Anti-Mahou é a chave para derrotar Zagreus. Anti-Mahou. やはりアンチ魔法なら離れなさい。刃の嵐。皆さんありがとうございます。 E eu diria que chegamos na terceira cena marcante de Black Clover no arco dos elfos. Vamos para uma cena que não foi listada na parte 1, não foi listada na parte 2 e é memorável. Eu diria que foi uma das cenas de maior auge de Black Clover, por conta de que a gente vê a figura de Fuegorion, a figura de Mereoreona e a ligação que ambos têm como Kyodai. Chega a ser interessante por conta de que vemos que eles reconhecem que há alguém mais forte que eles e eles admitem que é um ao outro. E chega a ser interessante por conta de que eles estão no mesmo nível do poder, mas eles reconhecem que no caso do Fuegorion, a Mereoreona é mais forte e no caso da Mereoreona, o Fuegorion é mais forte. E isso que é legal, a humildade que eles têm, digamos que o reconhecimento e o carinho e admiração que eles têm um pelo outro. Eu acho que chega a ser interessante porque depois eles remetem a um flashback onde mostrou o dia que ficou conhecido como a Terça Sangrenta da Casa dos Vermilion, pela luta que ocorreu, por conta de que o Fuegorion era uma pessoa toda responsável com sua arrogância, mas ele era toda certinha, e a gente vê que a Mereoreona era mais livre, talentosa, com um pouco de desleixo, e por ela não querer assumir o comando dos Leões Carmesins, não querer entrar pro esquadrão, foi a gota d'água pro Fuegorion. E chega a ser interessante por conta de que, se lembrando, tendo uma batalha, eles relembram disso quando eles estão enfrentando os elfos. グリモワールを授かったらゴーマ地帯を巡りに行くのだ。騎士団でまどろっこしい警備やひ弱な犯罪者の相手などしてられるか。くだらん。くだらない。姉上。訓練の相手をしてもらってもよいでしょうか。今日は本気で相手してくれるんだな。 E foi muito interessante, por conta de que a gente vê que para o Fuegorion era um inimigo muito difícil, que era conhecido como o escudo do reino, e ocorre que ele conseguia se equiparar ao poder do Fuegorion com o espírito de Salamandra, então foi interessante ver a maneira com que o Fuegorion conseguiu superar utilizando-se de distrações para utilizar sua própria magia e não do espírito mágico. Chega a ser interessante porque a Mereoreona, ela utiliza-se mais de ataques selvagens, se é que você me entende, então o oponente dela, que era o Veto, também foi interessante a batalha, e a gente viu que ela ainda tinha guardado mana para utilizar-se de uma última investida quando ele estivesse próximo dela, então chega a ser interessante, porque eu acho que foi a batalha das batalhas, pela emoção, pela trilha sonora, pela animação até mesmo, que a Pyro fez no episódio, foi muito bom, e com isso eu acredito que ressalta um pouco da cena da ligação dos Irmãos Vermilion contra os Elfos. そんな姉上の弟としてあのバカ者の姉として私は強くあらねばならん E eu diria que para irmos para a quarta cena marcante do arco dos Elfos em Black Clover, vamos para outra cena que eu não havia citado da parte 1 e da parte 2. Vamos falar da chegada em Hand, no Vilarejo Esquecido. Eu acho que chega assim uma cena muito interessante, por conta de que foi a primeira vez que a gente descobre o efeito nova da espada nova do Asta. Eu acho que foi interessante, né? A espada que poderia quebrar o feitiço, a maldição dos Elfos. Também podemos considerar que foi proposital, talvez o fato do Erihito ter deixado aquela espada perante a última batalha contra o Asta, ele ter ignorado a espada que ele não precisava, porque ele já avisava que o Asta seria de grande ajuda libertando os elfos. Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. Enfim, eu diria que foi interessante que isso, por conta de que vemos que o Nash estava indo para proteger a Sistariri. Eu acho que chega a ser interessante porque ele lembrou das palavras do Asta, ele
se recorda de tudo e ele vai, digamos que num ataque queima-roupa, como se ele pudesse fazer algo, chega a ser interessante porque vemos que ele utilizou-se de uma magia de fogo, então podemos dizer que possivelmente, mesmo que ele seja órfão, talvez ele tenha uma liagem equiparável à nobreza. Se ele treinar arduamente como ele está treinando, seguindo o regime do Asta, pode ser que ele consiga utilizar-se magias de fogo do mesmo nível do Leopoldo ou da Mary Aureona até mesmo, tendo em vista que o regime de treinamento é mais uma pessoa selvagem e Odus, então eu acho que ele seria um ótimo candidato aí pros Leões Carmesins, ou até mesmo pros Touros Negros, né, para ser, digamos que, o pupilo do Asta, seria bacana. Mas, para todo caso, acho que foi legal essa cena por isso também, e acho que no final, né, pela informação também que mostram da Xtariri, a magia da criação de água, e a suspeita que o elfo fala, você é da nobreza, por conta de que a gente não sabe o passado da Xtariri, a gente não sabe a linhagem, da onde ela veio, por que ela se tornou uma freira. Então chega a ser interessante porque a magia dela é de alto nível, a magia de criação de água é interessante, você pode utilizar-se de várias criações, você pode fazer uma katana, um escudo, você pode fazer qualquer coisa, então é interessante o passado da Xtariri, a gente não sabe quando ela chegou lá. Provavelmente ela já estava lá, né, desde que o Asta e o Yuno estavam quando criança, quando eles chegaram. Mas não dá para saber desde quando quem enviou ela, se ela foi por vontade própria, se ela não está indo como escondida, se ela não quer mostrar que ela é de um outro reino, como o reino de Hurt, como o reino de Diamond. Então a gente não sabe mesmo da onde, o local apropriado que ela é. Eu acredito que ainda pode ser do reino de Clover, mas a gente não sabe bem o passado dela, o plot dela. Então é interessante isso, porque pode ser que o Tabata Sensei daqui a algum dia, 50, 100 capítulos, introduza e desenvolva essa personagem. Pode ser que ela seja importante para o plot do Asta. Digamos que não como amorosamente, e sim, digamos que para o plot, o passado do protagonista. Pode ser apenas que ele utilize-se para explicar a origem dela, mas não algo tão grave como uma ligação com a Rainha de Hurt ou com a própria linhagem nobre de Clover, mas a suspeita é de que ela tem uma linhagem da nobreza, mas de qual reino ao certo a gente ainda não sabe. Pode ser que seja uma personagem que tenha um grande plot, pode ser que o Tabata Sensei reutilize e desenvolva ela, conhecendo a maneira com que ele trabalha Black, mas ainda no momento não temos grandes informações. Mas a sua magia é poderosa e a partir daquele episódio a gente viu que ela é uma grande maga, de certo modo, que pode promover grandes arcos, um grande desenvolvimento, talvez para possíveis personagens interligando. Então vamos esperar que pode ser que isso seja mostrado logo logo no mangá, não é mesmo? Mas, para todo caso, outra cena que ficou legal por conta do vilarejo de Hand, a gente viu a técnica da Xista. E, para todo caso, acredito que o mais interessante de tudo foi, né, a cena com a soundtrack do Asta e do Yuno chegando, né, digamos que num furacão negro e num furacão de magia de vento. Foi muito da hora isso, por conta de que no momento eles quebram a magia dos elfos e eles terminam dizendo: Yakuyata, Nash, você fez muito bem em enfrentar e proteger a todos. Eu acho que foi muito interessante por conta de que a gente lembrou do flashback do Nash, a gente viu toda a figura dele querendo representar o mais velho, seguindo as palavras do Asta, ele acreditando fielmente no Asta e ele ia com tudo para acabar com o elfo, para proteger o futuro de todos. E assim o Asta chega, digamos, sendo aquela salvação. Chega a ser interessante isso por conta de que desde a ida do Asta e do Yuno foram poucas as vezes que eles haviam voltado para Hunt e devemos se recordar disso. Então quando eles chegam, o flashback deles criança e deles agora como os protetores de Hurt, como cavaleiros mágicos, foi sensacional. E por conta disso, não tem como, a gente tinha que exaltar por conta de que eles terem protegido Hunt naquele momento contra o elfo faz com que capítulos, episódios depois, o vilarejo de Hunt confie plenamente deles nas notícias que aquele jornal estava mentindo, né, sobre o Asta ser o grande inimigo. Então eu acho que foi muito interessante, acho que foi tudo um conjunto completo, se você olhar agora a obra no momento atual e lembrar daquela cena, e mais do que tudo, o emocional do Asta voltando ali foi muito bacana. Mas com isso, praticamente, eu exalto tudo que eu queria falar sobre a volta de Asta e Yuno para o vilarejo de Hunt. E chegando na quinta cena memorável da Black Clover, vamos para Noelle. Eu acho que foi interessante por conta de que na parte 1 ou 2 a gente já falou da Valkyrie Dress, só que eu acho que chega a ser interessante, mais uma vez, enfatizar, só que com umas informações a mais do que no momento que a gente havia falado nos vídeos anteriores, por conta de que foi interessante a emoção, a sinceridade, o que ela sentia pela sua Kazuoko, mesmo não se dando bem, ela protegeu eles por ser uma cavaleira mágica. Eu acho que foi mais interessante ver que
ela estava reconhecendo, ela estava, digamos que grata pelo reconhecimento que o Nozero deu para ela. Então, como membro da nobreza, ela superou seus limites devido ao árduo treinamento que ela fez desde o começo da obra, e assim ela desbloqueia sua magia nova. É a primeira vez na Valkyrie Dress. Foi interessante porque também ela vê pela primeira vez que é divertido ter magia, porque ela estava controlando uma magia de alto nível, uma magia rara, e pela grande quantidade de lana, ela conseguia projetar o traje de proteção. Foi uma referência à armadura de Mercúrio que a sua Okasa usou. Então, sério, foi um conjunto completo. Faça a referência, flashback pra sua mãe. Eu acho que foi interessante por conta de que ela está se divertindo no campo de batalha. Acho que chega a ser interessante porque foi toda uma construção de personagem naquele momento. Então, depois disso, a gente vê que no Palácio das Sombras ela enfrenta a Fana dos Elfos. É mais interessante isso porque ela tá na Valkyrie Dress. E quando ela utiliza esse do rugido do dragão em todo o seu poder, na Valkyrie Dress sendo um bust, digamos, mais poderoso, ela ainda reconhece que após ter feito o golpe, ela pensa consigo mesma que ela não conseguiu se controlar, mas ainda assim ela tem muito a descobrir sobre essa técnica nova, como se desse a entender que essa técnica tende a ter evoluções, novos modos. Então eu acho que tinha que enfatizar aqui, ainda mais por conta de que a gente tá na hype na forma sereia, na forma mermaid. Eu acho que é muito legal quando for adaptado do mangá para o anime isso. Eu espero que isso ocorra no episódio mais recente de Black Clover, por conta de que esse vídeo está sendo gravado um dia antes do episódio, onde vai ser focado o treinamento da Noelle no templo subaquático. Então a minha hype é que, sério, ela consiga dominar essa técnica. A minha hype é que esse episódio mostre isso. Para todo caso, esse vídeo pode estar sendo postado no mesmo dia do episódio da Noelle ou um dia depois. Então pode ser que já tenha tido o vídeo do episódio da Noelle no canal. Então eu tô muito hypado por conta de que a gente não sabe se ela vai conseguir treinar, se ela não vai treinar, se vai ser mostrado realmente indícios dela descobrir essa técnica que nem foi Kureoporodo. Mas para todo caso, sério, se vai focar na Noelle, não tem por que já não dar indício da Mermaid Form. Ela pode apresentar isso no Reino de Hurt, mas dar spoilers indiretos que ela vai conseguir, que ela descobre essa magia no templo subaquático, é o melhor cenário. Eu acredito que foi no templo subaquático que ela descobriu o rugido do dragão. Então que ela descubra ali também a forma Mermaid da Valkyrie Dress é legal porque faz uma referência no local onde ela descobriu técnicas poderosas. Ela sempre tá tendo uma evolução. Então eu acho que seria bacana ter a evolução da Valkyrie Dress, digamos que na Mermaid, ali naquele momento, ou ao menos indícios de como ela pode fazer essa forma. Acredito que com isso eu já acabei falando um pouco do que eu espero do episódio, embora o foco fosse a cena, mas que a gente viu que dá indícios de forma nova, mas com isso exalto a cena memorável de Noelle, utilizando a primeira vez da Valkyrie Dress, só que ao mesmo momento ela sabe o seu nível atual e ela enfrenta a Fana no seu auge. バルキリードレスまだ完全には使いこなせてないけど私の方が機動力は高い今まであまりの威力に怖くなっちゃってコントロール優先で手加減して撃ってたけど思いっきりいっていいわね水創生魔法海流の方向Sem dúvidas, cenas marcantes que nos proporcionaram um grande entretenimento, e aqui enfatizei para vocês, em 3 partes, em 3 vídeos, as cenas memoráveis de Black Clover no Arco dos Elfos. Obviamente, tínhamos muitas outras cenas que eu poderia listar, mas eu acredito que são cenas que são relevantes, mas não precisa ser enfatizado toda hora, como por exemplo a cena de Asta vs Uruk Elfo, junto do suporte de Vanessa e Magna, foi algo muito bacana. Eu diria que a cena de Firana enfrentando Oranglus foi muito interessante por mostrar o poder dele, utilizando-se do suporte de 2 capitães mágicos e acabando com seu irmão descontrolado da versão elfo. Então, se você pega essas cenas, você também trata elas com carinho, você vê que são muito especiais. A própria cena da Mereoleona, digamos que enfrentando 5 elfos. Então, quando você percebe, você vê que o Arco dos Elfos, praticamente todas as cenas são inesquecíveis. É um arco inesquecível. Eu acho que é essa a impressão que eu quero colocar nessa conclusão da parte 3 aqui, nesses vídeos especiais, em todos, a parte 1, 2, 3, que eu citei aqui. Enfim, acredito que agora é esperar novas cenas, acredito que o arco de Spade já proporcionou diversas cenas. Se você tá acompanhando os vídeos que eu estou abordando no mangá no canal, você já sabe que tem milhares de cenas que vão ser legais quando forem adaptadas, e que em algum momento, quando for necessário, a gente vai deixar aqui para relembrar o quão legal foi esse arco. Mas no momento atual, eu diria que o certo é mais aproveitar o momento do que relembrar, sendo que é o arco do momento, o arco de Spade. E o arco dos Elfos já passou, mas aqui eu quis trazer mais um pouco.
Enfim, acredito que assim eu enfatizo tudo que eu queria falar praticamente no arco dos elfos. Espero que algum dia a gente volte a falar desse arco aqui no canal. Quando for relevante, eu vou trazer em vídeos especiais. E até mesmo na fase atual do Black Clover, quando for interessante, se a gente precisar falar, obviamente você vai perceber que eu vou estar falando daí no momento atual. Mas agora é esperar as cenas de futuras batalhas que vão ser interessantes para a gente conversar em vídeos especiais de cenas que devem ser memoráveis em Black Clover. Mas, para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover, no próximo vídeo de cenas memoráveis de arcos inesquecíveis de Black Clover. Mata, né?